Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição ao vivo do programa Gente que Fala, aqui pela AltV, a TV da internet e pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, programa Gente que Fala. Agora são 12 horas em ponto e até 1 da tarde a gente vai estar juntinhos, então curta, comente, compartilhe essa transmissão, para que mais gente possa ter acesso aos nossos convidados, que são sempre ilustres amigos e que sempre trazem boas notícias para a gente. E se você quer participar do programa, então, ao vivo aqui com a gente, mande sua pergunta através do nosso WhatsApp. Anota aí, ó, bem fácil. 97335 0038. 97335 0038. Eu sou Ricardo Godoy, jornalista aqui do programa Gente que Fala. E vocês devem estar imaginando, cadê o nosso amigo, o nosso apresentador Mauro Friesman? E a gente sempre começa com alegria o programa. E hoje, infelizmente, a gente traz uma nota do nosso amigo Mauro, que antes de nós começarmos, um espaço para que a gente possa dar um abraço no nosso amigo Mauro e relatar a vocês o falecimento do senhor Felipe Friesman Lippmann, pai, autor e escritor do nosso amigo Mauro, do nosso querido amigo, e lembrar que ele teve uma trajetória bacana nessa vida, mas nesta madrugada, aos 93 anos, nos deixou e que descanse aí na santa paz, né? Felipe nasceu em 1929 na Polônia e aos 2 anos de idade veio com os pais para São Paulo, de onde nunca mais saiu. Casou-se em 1960 com Sara Schaffler, também filha de poloneses, que já faleceu há 4 anos. O casal teve 3 filhos, Sérgio, Pérola e Mauro. O velório e o sepultamento ocorrerão no cemitério israelita de Embu das Artes, ainda sem a previsão de horário, a gente nas nossas redes sociais depois atualiza para vocês. Então, ao Sérgio, à Pérola e ao Mauro, nosso grande amigo, aos seus familiares, a gente deixa o nosso carinho, o nosso pesar, a nossa atenção e dizer que tudo é uma passagem e a gente possa estar juntos todos com essa força junto à tua família, tá bom? Então, um grande abraço, Mauro, um grande abraço a todos os familiares, força para todos vocês. Sem tirar o brilho da alegria dos nossos convidados, eu quero já convidar para que conte um pouquinho a sua experiência, a nossa primeira convidada, a jogadora de vôlei Valeuska Oliveira, que é campeã olímpica com a seleção brasileira dos Jogos de Pequim de 2008. Boa tarde, Valeuska, tudo bem? Boa tarde a todos que acompanham, né, esse bate-papo tão bacana. Maravilha. Quero cumprimentar também o chefe de categoria da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica e diretor da Secretaria Estadual de Esportes, Moisés Fabrício. Moisés, boa tarde, tudo bem? Ricardo, boa tarde, Valeuska, boa tarde, Marcos, aí. Mais uma vez, vamos contar um pouquinho da nossa história, da nossa modalidade. Moisés, bocha ou bocha? Olha, Ricardo, eu falo bocha, né? Como esse jogo ele entrou pelo Sul e pelos vamos dizer, imigrantes, né, europeu, que trouxe a modalidade convencional para o Brasil, tem muita gente que fala bocha, né? Eu sou do time que fala bocha. Então, qualquer conotação que você dê no nome da modalidade, a gente vai atender. Maravilha. Então, a gente vai entender um pouquinho mais aí dessa modalidade paralímpica aí que o Moisés trouxe para a gente. Também o empresário Marcos Farber, sócio-diretor da Farber Marketing Esportivo. É isso, Marcos? Seja bem-vindo. Bom dia, Ricardo. É isso mesmo, Marcos Farber. Prazer estar falando com vocês. Valeuska, Moisés e quem mais estiver aí. E reiterar os sentimentos ao nosso amigo Mauro.
e hoje a gente vai falar um pouquinho aí do marketing esportivo em clubes emergentes, né? Falar um pouquinho daquilo que acontece fora das quatro linhas, que muita gente não conhece e acha que esses clubes menores não fazem nada aí para ter uma gestão esportiva. Eu vou desmistificar um pouquinho essa história aí, ok? Perfeito, é importante, né? Porque as pessoas acreditam que é só os grandes clubes que têm, né? Um diretor de marketing, algo assim. Não, é desde base, né, Marcos? Perfeito. Hoje a gente está num mundo globalizado, onde principalmente o clube de futebol ele precisa estar se modernizando, não só pensar nos 11 jogadores, mas sim tudo que envolve a atmosfera das ferramentas do marketing esportivo, que a gente vai tentar falar um pouquinho durante uma hora. A gente sabe que é pouco, né? Mas, enfim, pelo menos para quem está nos assistindo, entender um pouquinho, e eu falo nas minhas aulas, palestras, nas quais eu dou aula em faculdades, aí que o sol nasce para todos. É querer fazer e fazer. É isso aí, vamos lá, vamos entender um pouco mais disso. E completando esse time, né, já usando até a sua linguagem, né? Então seja bem-vindo, Leandro Léo, ex-jogador de futebol e atual treinador de categorias de base do Guarulhense. É isso, Leandro? Seja bem-vindo. Olá, boa Leandro? tarde a todos, né? Olá, Agora tudo sim. bom? Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente pelo convite, né? Exatamente, né? Terminei minha carreira agora em 2020, ingressei agora na carreira de treinador de categorias de base e é uma honra enorme estar podendo falar com vocês nesse momento. Seja muito bem-vindo, Leandro. Olha, eu vou te pedir uma ajudinha técnica, Leandro, para que todos em casa possam acompanhar você melhor aí. Eu pedi para você deitar o teu telefone ou o iPad aí que você tiver aí, para que daí a gente fique com 16:9 na tela. Aí a galera consegue te ver melhor, o pessoal consegue te Tá ver bom. melhor. Muito bem, aí a nossa diretora, qualquer coisa, dá um toque para a gente aqui. Então, vamos entender também um pouquinho dessa parte da categoria de base, porque é um tema bem interessante. Todos os nossos meninos aí querem todo mundo ser jogador de futebol. Então, vamos entender como que funciona essa história aí, qual a importância, qual a responsabilidade. Ou seja, hoje só tem craque aqui nessa bancada. Então, a gente fica muito feliz. E falando em craque, não tem como a gente não abrir esse programa de hoje falando um pouquinho da Copa do Mundo do Catar. Hoje, terça-feira, chega ao seu terceiro dia, mas meio sem empolgar o público com jogos mornos, muitos craques cortados por lesões e sem grandes espetáculos. Com exceção aí da goleada da Inglaterra sobre o Irã de 6-2, as atenções estiveram voltadas aos protestos dos jogadores neste mesmo jogo, os ingleses contra a homofobia e os iranianos pelos direitos das mulheres. Hoje, porém, uma zebra resolveu aí aparecer na derrota da Argentina por 1-2 aí da Arábia Saudita. O Brasil se prepara para entrar depois de amanhã. Então, quero saber dos nossos craques da mesa hoje aí. Eu queria começar com a nossa campeã olímpica, que já esteve em grandes campeonatos, né, Valeuska? Como que está vendo essa abertura, essa primeira semana, os primeiros dias da Copa? Eu tenho visto alguns comentários das pessoas não muito empolgadas, mas eu acho que até porque o Brasil ainda não estreou, né? A gente acaba não entrando nesse ritmo, nessa energia. Hoje eu vim de verde até, em homenagem à estreia da seleção na próxima quinta-feira. E eu, como todos os brasileiros, né, estarei na torcida aí para que a seleção se desempenhe bem. Eu acho que é muito importante, né, a gente ter bons resultados para que isso repercute e que o esporte brasileiro seja visto em todo o mundo com bons olhos. Muito bem. Eu queria também ouvir a opinião aí do Moisés, né, que é uma outra subdivisão, vamos pensar assim, mas também tem esse mesmo espírito, né? Como que está a tua visão aí, tua crítica, tua observação sobre o início da Copa, Moisés? Ricardo, o início, né? O início é meio morno mesmo, né? Até o início de um jogo, até o início do campeonato, ele é meio morno, né? E aí cabe essas surpresas que a gente acompanha.
Acho que Valesca, Leandro aí, boa tarde, Leandro, que na hora que a gente deu nossa inicial, a gente não tá, o Leandro ainda não estava, mas eles podem falar melhor. Jogo é jogo, né? Você treina, o comentarista fala, o cara fala o que vai acontecer e chega na hora do jogo, tem muitos fatores extrínsecos, né? Que envolve a questão de grandes campeonatos. Eu acho que a gente vai ver muito isso, né? E o que está surpreendendo, eu acho que é o pessoal da África, o pessoal da Ásia, está em outro patamar que antigamente a gente só via os caras tomando goleada e agora já não está acontecendo mais isso. Então, acho que o início ele sempre é mais morno. E como a Valesca falou, o Brasil não jogou ainda, né? Quando jogar, aí todo mundo já entra no clima e aí o bicho começa a pegar, né, Ricardo? Exatamente. Leandro, você que já esteve nas quadras, não é? Pode dizer um pouquinho dessas lesões que a gente está vendo que vários craques tiveram lesões na abertura e no início, substituições rápidas, históricos de o dono da casa não perder nos jogos iniciais. Então, tudo isso influenciou, Leandro, aí para esse morno, como a gente está falando? Sem dúvida, né? Eu acho que a parte psicológica também afeta bastante. O estresse de estar jogando uma Copa do Mundo, sabendo que é uma oportunidade única, né? Eu, particularmente, sofri com lesões na minha carreira, né? Jogando futebol, tanto aqui no Brasil quanto fora. Muito pelo estresse. Às vezes por estar longe de casa, longe dos familiares, e aí engloba muita coisa, junto com o treino, com preocupações. E é um momento único a Copa do Mundo, né? Eu vi que muitos jogadores, principalmente da seleção da França, sofreram muito. Foi. Fiquei muito triste, porque eu acho que nas principais competições tem que se ter os melhores jogadores, e infelizmente nós perdemos muito com a seleção da França. E eu acho que é um pouquinho de cada coisa. O psicológico eu acho que afeta bastante. Ontem no jogo teve um jogador que acabou saindo machucado por muito esforço. Nós, como ex-atletas, sabemos da importância de jogar uma Copa do Mundo, né? Infelizmente eu não participei, mas as competições que eu pude participar tinham um grau de estresse muito grande. Eu acho que isso, de certa forma, afetava também, de alguma forma, para as possíveis lesões. Né? Antes de eu chamar a opinião aí do Marcos, queria ver um pouquinho, Leandro, você jogou no Santos e na Ponte Preta, certo? Tive uma passagem pelo Santos, Ponte Preta, Chapecoense, né? Eu joguei em muitos clubes aqui no Brasil e tive a oportunidade de jogar também na Suécia, no Kalmar FF, em Hong Kong e no Japão, né? Então foram experiências assim prazerosas que eu agradeço a Deus por tudo que eu vivi no futebol. Não fui o jogador tão reconhecido, mas o que eu vivi, eu acho que eu já consegui transmitir para as pessoas que eu gostaria de transmitir, eu consegui, né? O que eu queria fazer, eu consegui. Então, para mim, tá de bom tamanho, tudo que eu vivi. Com certeza, um bom trabalho. Vai ter muita dica para dar para essa molecada nova aí que está chegando. Com Marcos, certeza. com certeza. Marcos, ainda falando desse tema, eu queria ouvir a tua opinião um pouquinho diferente dos colegas aí, passando a bola, né? Vamos usar essa terminologia que a gente está nessa energia da Copa, como a Valesca falou, vamos estar de verde, vamos animar que quinta-feira tem Brasil jogando, né? Mas, por exemplo, tivemos os ingleses, né, fazendo lá uma manifestação contra a homofobia, sobre a participação das mulheres. Isso influencia de que forma na tua visão? E também, a segunda pergunta sobre esse mesmo tema, a gente ouviu aí dos colegas sobre os comentários feitos aí pelos narradores. Isso também influencia para o torcedor aqui do lado de cá da TV ficar mais bravo, mais morno, menos morno? Olha, Ricardo, eu considero que a Copa literalmente começou agora. O torcedor ainda ele está ouvindo muito, como nós estamos ouvindo aí, a questão de ser uma Copa elitizada. Ou seja, você não vê mochileiro indo para a Copa, até porque os ingressos são caros, o cara vai querer tomar uma cerveja, R$ 84, o cara vai querer comprar um souvenir, um mascote, R$ 200. Então, é isso que a gente está escutando. Eu acho que à medida que a Copa for passando, os jogos forem
aparecendo, forem sendo jogados, a tendência é com que o torcedor entre realmente no clima da Copa, né? A gente está ouvindo muito das braçadeiras dos jogadores que não podem ser alusivas ao grupo GLT, GLT+, QI, enfim, mas eu acho que a tendência é se focar no futebol. Eu costumo falar nas minhas aulas, palestras, que a gente está falando com um produto futebol que é paixão, né? Então, é um momento de congraçamento de todos os povos, né? Então, a tendência é fazer com que tudo se misture e realmente foque no futebol. O que me chama a atenção do lado negativo sobre o viés mercadológico é a questão de algumas marcas. Por exemplo, vocês ficaram sabendo que uma marca grande de cerveja, né? Infelizmente, o consumidor, o torcedor, não pode consumir a cerveja dentro do estádio e em torno do estádio, só nas FanFest. Então, isso, a empresa está sendo prejudicada. O que é essa empresa, que acho que não convém falar o nome aqui, até porque eu não ganho para falar, né? Mas, enfim, ela vai distribuir para o campeão da Copa do Mundo toda a produção que seria vendida na Copa do Mundo. Quer dizer, é uma jogada também tentar resolver isso. Então, é basicamente isso. Muito bem, muito bem. Olha, é isso mesmo, a Copa está começando, né? E falando em Copa, falando em campeões, campeonatos, eu queria começar com a nossa campeã aqui da nossa bancada, do nosso time, e entender um pouquinho do processo dela. Então, a campeã olímpica pela Seleção Brasileira de Vôlei, a Valeuska Oliveira, que está com a gente aqui, se despediu recentemente das quadras, depois de 30 anos dedicados ao esporte. Uma vida, né, Valeuska? Considerada a melhor bloqueadora do mundo pela Grand Prix de 2008, mesmo ano que ela recebeu a medalha de ouro em Pequim, a atleta eterniza sua história nas quadras com um documentário Super Máximo. O Último Ato, o nome do documentário dela, que está disponível em capítulos lá no YouTube. Em paralelo ao documentário, o atleta também prepara a sua biografia e deve chegar às livrarias, acho que até o final desse ano. Vou perguntar para ela agora, ver se ela responde para mim, já dá um spoilerzinho desse material, né, Valeuska? E aí, conta para a gente como é que é essa história, ser considerada aí, atleta eternizada por grandes prêmios em 2008, ganhar aí como a melhor bloqueadora do mundo. Quando eu lembro dessa medalha de 2008, me vem todo o processo, e a gente perdeu a Isabel, né, nessa semana passada, que é um dos pilares dessa construção dessa medalha de 2008, porque eu me encontrei na seleção com essa geração de 96, foi essa geração que me construiu como atleta e como uma jogadora, eu acho que com muita disciplina. Então, elas me ensinaram muito, eu acho que a Isabel ajudou nessa construção, e quando eu pego essa medalha em 2008, é essa história que me vem à cabeça. É toda essa construção, essas mãos, né, que ajudaram aquela geração de 2008 a ganhar o primeiro ouro olímpico, né, da seleção brasileira feminina. E aí eu passo por países fora do Brasil jogando também, Itália, Espanha e Rússia. Eu passei 7 anos jogando fora, volto para o Brasil, jogo em clubes brasileiros, e o ano passado eu resolvi, na verdade, em maio desse ano, 22, eu resolvo jogar a minha última temporada, que terminou em maio, e aí a minha equipe se juntou para a gente registrar meus últimos momentos na quadra e contar essa história de 30 anos, porque eu começo jogando com 12 anos em Belo Horizonte, faço meu primeiro teste no Minas Tênis Clube, e aí uma menininha começa essa história, contando desde os 12 anos até a minha despedida, meus últimos momentos na quadra. Então, é um registro muito bonito, e foi muito bacana eu conseguir vivenciar e reviver
toda a história, né? Desde os 12 anos até aos 42, hoje eu tenho 43 já completados. Então, é uma história muito bonita, são quase 30 depoentes, né, que passaram por essa história junto comigo, técnicos e outras jogadoras que me ajudam a contar essa história, que foi meu último ato, que ficou muito bacana. E esse último ato ele está disponível no YouTube, como eu falei agora há pouco, para o pessoal lá começar a conhecer um pouco mais da história, participar aí desse passo a passo nesse documentário. Como que eles acessam? Como é que é a história? Conta para a gente. Está no meu canal do YouTube, Valeuska Oliveira, e nós fizemos, eu e minha equipe, nós pensamos em como colocar isso, né, para as pessoas verem num filme inteiro, seguido ou em capítulos, e aí eu tive a ideia de a gente colocar em sets, como se fosse um jogo de vôlei. Então, no canal do YouTube tem 5 sets disponíveis. Os 4 primeiros sets do jogo de vôlei têm 25 pontos, então esses capítulos têm 25 minutos. O último set do jogo de vôlei é um tie-break, que é disputado em 15 pontos. Esse capítulo tem o quinto capítulo tem 15 pontos. E depois, com muito material que a gente tinha ainda de bastidores, que eu acho que o pessoal gosta muito de saber disso, de histórias que acontecem fora das quadras, a gente resolveu fazer um Golden Set, porque alguns campeonatos são decididos com esse set decisivo, que se chama Golden Set. E aí nós temos mais aí está aparecendo para a gente. E aí a gente tem mais um 6º episódio Golden Set disponível, que foi lançado há menos de 30 dias. Olha aí, desde 26 de julho, então, é só entrar aí. Eu coloquei porque o Valeuska, é legal a gente comentar com o pessoal, é WA, né? Começar aí, procurem aí, WALEWSKA, tá? Para Valeuska, nome chique, né? Bem, como ela, né? Campeã. Então tá aí os últimos sets, né? Já está aí o último set, depois já tem lá o Golden Set. Olha que máximo, né? Como ela explicou há pouco, disponível para você assistir, conhecer um pouco a história. E o livro, Valeuska? Eu vou falar só rapidinho sobre o meu nome, porque você falou de Valeuska. Quem me deu esse nome foi Bernardinho, porque eu fui para Curitiba jogar com ele e tinha uma outra Valesca, que era a Valesquinha, que era mais baixa do que eu, e ele chamava Valesca, as duas corriam e tinha um pouco de confusão, e aí ele viu o W no meu nome, começou a me chamar de Valeuska e dava entrevista citando meu nome como Valeuska. Depois disso, o mundo me chama de Valeuska. Então, o Bernardinho que me batizou com esse nome. Então, o livro foi uma iniciativa porque a gente conta o documentário até a minha saída da quadra, os meus últimos momentos. Mas a gente não conta o pós-carreira, o que eu vou fazer, o que eu estou redesenhando, as minhas vontades de projetos que eu tenho daqui para frente. Então, com o livro, a gente vai ter a oportunidade de contar a minha história toda, claro, que eu carrego, que eu vou carregar para o resto da vida desses 30 anos, mas contar também toda essa reviravolta, como foi sair das quadras, como foi me reestruturar, né? Porque a gente fala que quando a gente para de jogar, acontece um luto, morre uma pessoa e a gente e nasce outra pessoa, e você tem que redesenhar, né, esse novo momento, e a gente vai contar isso no livro. Então, foi uma oportunidade de desenvolver essa história do documentário para essa nova fase. Maravilha. Aí, lançamento aí, a data... Eu já dei um bom spoiler aí, galera. Só procurar. Então, a gente está pensando em fazer... Eu quero correr muito o Brasil com esse livro, porque o autor do livro me perguntou esses dias qual era a palavra que definiria esse livro para mim. E aí eu pensei um pouco e disse esperança. Eu acho que isso está tão em falta no nosso momento no Brasil, né? Depois dessa eleição conturbada, eu sinto as pessoas um pouco sem esperança. Então, é poder inspirar e motivar essas crianças com um pouco mais de amor e esperança. E eu quero rodar o Brasil. A gente está pensando no finalzinho de janeiro, talvez no último dia de janeiro, fazer esse lançamento em São Paulo, onde eu moro.
mas as minhas próximas cidades são Belo Horizonte, que eu nasci. Eu quero fazer um lançamento dentro do Minas Tênis Clube, onde eu comecei toda a minha trajetória. E uma outra cidade, que é uma outra cidade que ficou no meu coração, Uberlândia. Eu joguei no Praia Clube nas minhas últimas 6 temporadas, então é um clube que me respeita muito, que eu tenho um carinho muito grande. Então, é lá a minha terceira cidade para o lançamento desse livro. São Paulo, BH e Uberlândia, final de janeiro, e já está convidada aí para vir lançar com a gente também aqui ao vivo no nosso programa, tá bom? A gente vai querer muito ver esse material, receber. E o Leandro, acho que tem experiência boa nisso, né, Leandro? De quadras, de carreiras fora do país, não é? No respeito a... Você falou agora há pouco, inclusive, da Copa, de um pouquinho da parte emocional. Então, acho que tudo isso engloba aí tanto a Valeuska quanto o Leandro, que jogaram, né, nas suas devidas áreas, né, Leandro? Pedi para você abrir o microfone, só comentar um pouquinho sobre essa questão de vida, né? Você disse que já passou, agora tá ali mudando um pouquinho a história das pessoas, a vida das pessoas. O livro vai mudar e você vai mudar também para esses que estão começando. Acho que tudo é incentivo, certo, Leandro? Exatamente, né? Passar um pouco do que a gente viveu também, né? Não podemos guardar apenas para nós tudo que a gente passou nessa vida. E é uma forma de retribuir o que a gente conquistou. Lutamos muito, né, para chegar onde chegamos, conquistar alguns títulos, viver em outros países, então nada mais justo de que poder passar, principalmente no meu caso, para as crianças, um pouco do que eu vivi. E é o que eles sonham, né? Então, eu acho que de certa forma, eu estou tentando ajudá-los e prepará-los para o futuro, tanto dentro do esporte como fora do esporte também. Isso é importante, né? É importante a gente poder utilizar de todas as ferramentas possíveis para que, com responsabilidade e qualidade, isso possa nos levar a ter novos profissionais, nova geração, através tanto das Olimpíadas como das Paralimpíadas, como a gente está falando também sobre esse tema, e saber conduzir isso para que nada seja errado e nada aconteça de uma maneira que a gente sabe que infelizmente ainda existe umas complicações no meio dos bastidores, certo, ô Leandro? Sempre tem, né? Só que hoje, eu acho que por causa de todas as informações, está um pouco mais escondido, estão demorando mais, né, para essas coisas acontecerem. Mas é como eu digo para os meus alunos, né? Temos bons exemplos, temos que seguir os bons exemplos, que tudo na vida vai dar certo. Então, as pessoas que tentam contra, né, a carreira de alguma pessoa, de alguma forma, fica secundário quando você vista aí a Valeuska, né? Prazer, uma honra poder estar na mesma sala que ela, podendo falar. É um exemplo para nós, representou o nosso país, né? Então, nos deu muito orgulho. Então, ela também, mais do que ninguém, é uma inspiração e é isso que a gente tem que poder passar para nossas crianças, né? Muito bem, gente, olha, nós estamos aqui ao vivo, passando para vocês com esse timaço na nossa bancada de hoje aí, né? Valeuska Oliveira, jogadora de vôlei campeã olímpica, o chefe de categoria da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica e diretor da Secretaria Estadual de Esporte, Moisés Fabrício, o ex-jogador aí, Leandro Léo, de futebol, treinador de categorias de base, o empresário Marcos Faber, sócio-diretor da Faber Marketing Esportivo, que estão todos aí numa mesma jogada, no mesmo objetivo de fazer esse golaço, de ensinar, de trazer informações para todos nós. Então a gente vai continuar daqui a pouquinho após o comercial e vamos ouvir um pouquinho dessa mudança de visão do marketing para crescer o nosso esporte. Então, a gente volta já, não sai daí e vamos ouvir mais. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível.
Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta aqui ao vivo para você que está nos assistindo pelo YouTube, pela AltV, pelas redes sociais, do Instagram, pelo Facebook. Então manda sua pergunta, nós já passamos no nosso WhatsApp. Se você não anotou, corre aí, ó, 973350038 e traga a sua dúvida para os nossos craques que estão conosco hoje aqui na bancada. E eu queria entender um pouquinho, olha, demorou muito tempo para o esporte mais popular do mundo se tornar a potência financeira que é. Mas já faz algumas décadas que tudo que envolve o futebol passou a valer milhões. E engane-se quem pensa que esse fato se restringe aos grandes times. O profissionalismo chegou também aos clubes emergentes, que mesmo com um orçamento bem menor, também precisam de uma gestão capacitada em cada um de seus setores. Claro, incluindo o marketing, para que possam crescer ou até mesmo sobreviver. Então, eu queria que o Marcos Farber me passasse quais dicas aí para um clube, né, Marcos, dentro das suas experiências, ter essa visão de crescimento, ter, como diz você no começo do nosso programa, um lugar ao sol. Olha, Ricardo, eu vou falar para você que eu comecei o trabalho da minha consultoria em clubes emergentes meio que numa brincadeira. Uma das atividades da minha consultoria é a parte educacional, onde eu ministro palestras, cursos aqui em São Paulo, e eu recebi convites para ministrar cursos e palestras em cidades, né, do Brasil aí, não muito exploradas, sem conhecimento do marketing esportivo. Então, recebi um convite para dar uma palestra em Apucarana, no Paraná, na terra da Valeuska, lá em Araguari, né? Que é próximo de Uberlândia também. E aí, quando você começa a falar com os alunos de curso superior, curso médio, enfim, falar do futebol, eles tinham a ideia que se resume simplesmente ao gramado, aos 11 jogadores contra os 11 jogadores. Aí eu começava a falar de sócio-torcedor, dessas ferramentas do marketing esportivo, a revitalização do mascote, ativações de patrocínio. Eles me olhavam e falavam, meu, quem é esse cara de São Paulo? Do que ele está falando? E dentro dessas palestras, eu acabei encontrando dirigentes de clubes que me chamaram depois da palestra e falaram, peraí, eu queria entender um pouco mais. Resumindo, comecei a receber convites de clubes até então inexpressivos, né? O futebol feminino lá em Araguari, né? A diretoria do time de Araguari me chamou e falou, peraí, Marcos, eu acho que a gente pode fazer um trabalho em conjunto. Araguari foi a primeira cidade no Brasil, em 1958, que teve o futebol feminino. A gente pode explorar comercialmente isso, né? Então, fizemos um trabalho no Araguari. Fizemos um trabalho também na Caldense, também coincidência ou não, da terra da Valeuska, lá de Minas, né? Onde a gente identificou que o mascote, né, não era utilizado. As crianças lá de Poços de Caldas começaram, quando nasciam, os pais torcedores de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro. Poxa, por que não torcedores começaram a se entrar, né, quer dizer, para torcer para a própria Caldense? Então, a gente começou a explorar essas brechas do mercado, tá certo? Para fazer um trabalho de gestão esportiva. Hoje, a gente faz um trabalho. Eu acho que na outra geração deve ter sido mineiro, né? Não é possível. Eu estou fazendo um trabalho na Patrocinense, que também é da cidade lá de Patrocínio, próximo de Uberlândia, e eu queria, em primeira mão, falar de um trabalho que a gente começa agora, que é no time do Mauá Futebol Clube.
Mauá Futebol Clube, que vai disputar a série, a Bzinha do futebol, onde a gente se deparou com empresários, com gestores, com dirigentes, né, do clube, propondo uma mudança, né? Então, a gente vai explorar a região metropolitana, Mauá, São Bernardo, São Caetano e por aí vai, e buscar as empresas e mostrar a importância que é investir a marca ou serviço desses empresários no futebol. E aí, quando eu falo investir a marca ou serviço do futebol, não é simplesmente a gente buscar um patrocinador para a camisa. A gente vai fazer ações no shopping, a gente vai fazer ações na cidade, nas feiras da cidade, e também aonde entra o nosso colega Leandro, nas categorias de base, né? Preparar essa molecada, né? Lógico, nunca deixando o estudo de lado, sempre fazendo um trabalho paralelo e tirando as crianças de rua, fazendo trabalhos sociais. Então, assim, isso me empolga bastante. Eu ficaria aqui há horas e horas falando desses trabalhos, desses cases. Eu falo que, paralelo da Valeuska, que está lançando um livro, eu também pretendo um dia montar um livro dessas experiências, desses cases, nesses clubes emergentes. A gente está falando de futebol, a gente sabe da realidade do futebol, a gente ouve muito da SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol, onde os clubes vão, entre aspas, migrar para essa ferramenta, ou seja, colocar profissionais competentes, né? Profissionais dignos para ocupar esses cargos, para desenvolver um trabalho de gestão. A gente, nas minhas andanças pelo interior de São Paulo e pelo Brasil afora, a gente pode ver que tem muitos clubes que quem dirige, por exemplo, o marketing no futebol, não vou citar o clube, é o filho do presidente, que tem 17 anos de idade e ele é primeiro-anista do curso de economia. Não estou desmerecendo o rapaz, mas, enfim, a gente precisa colocar pessoas certas nos lugares certos, fazer um trabalho de gestão, porque a tendência, para quem não seguir esse caminho, é desaparecer. Eu não falo para você, Ricardo, que isso daqui é da noite para o dia. Eu tenho enfrentado muitas barreiras, por exemplo, em alguns clubes, que você mostra o trabalho, você apresenta um projeto, o cara fala, muito legal, mas aqui não vai dar. Então, cada um no seu quadrado. E aí a gente vê os clubes, esses clubes não querendo aceitar a nossa ideia, que é uma ideia positiva, uma ideia moderna, e aí esses clubes caem para a segunda divisão, para a terceira divisão, caem na extinção do clube e, consequentemente, gera dívidas homéricas, dívidas trabalhistas e por aí vai. Então, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho digno, um trabalho transparente, é um trabalho que a gente pretende colocar a gestão esportiva no futebol. Isso é extremamente importante. Eu queria ouvir do Moisés um pouquinho na visão das Paralimpíadas, né? Essa questão de marketing, essa questão de patrocínio, aceitação. Se ainda há, é um tema mais tenso, Moisés, mas ainda se há algum tipo de tabu, algum tipo de até preconceito mesmo? Ô, Ricardo, o Marcos pode até acompanhar o raciocínio. O Paralímpico ele teve um boom logo depois da Olimpíada de 2008, né? E quando uma TV fechada no momento começou a transmitir os Jogos Paralímpicos, né? Depois de 2008, a coisa ela vem em passos largos, cada vez mais caminhando para o profissionalismo, né? Então, como eu tenho mais de 20 anos de paradesporto, eu posso dizer que eu sou da fase que o paradesporto vivia muito do romantismo, né? Daquela fase da superação,
da pessoa com deficiência, caramba, como eles podem fazer isso, e hoje a gente está se encontrando numa fase mais profissional, né? E isso envolve muito a divulgação, o marketing, né? O Comitê Paralímpico, as confederações, né, das modalidades paralímpicas, elas estão cada vez mais se profissionalizando e se aproximando mais dessa questão do marketing, do jogo ser transmitido, né, na TV. Ainda não tivemos jogos transmitidos na TV aberta, mas, porém, a gente é muito citado em jornais esportivos regionais e até de nível nacional. Então, cresceu muito a questão paralímpica no nosso Brasil, que é uma potência, né? Bem mais que o olímpico, né? É uma honra estar aqui com a Valeuska, que é uma campeã e faz parte de uma, né, podemos dizer, de uma minoria de modalidades de alto rendimento que trazem o resultado. O paralímpico é o contrário, né? A gente sempre luta para estar entre os 5 primeiros em jogos e ciclos paralímpicos. Mas o marketing acho que foi muito importante. O Comitê Paralímpico tem mascote, tem tudo, né? As confederações também trabalham essa questão do mascote, questões de grandes equipes, entidades nacionais renomadas participando, clubes famosos de futebol, Vasco, Corinthians, Santos, São Paulo, né? Tudo com modalidades paralímpicas de alguma forma, e a coisa só cresceu, né? E tudo tem a ver com a questão da transmissão dos jogos, com a transmissão dos Jogos Paralímpicos a partir de 2008. Só um parênteses, Ricardo, se você me permitir. A minha consultoria, na verdade, a gente fala de futebol porque é o esporte bretão, é o esporte que tem mais verba, mas eu também faço alguns trabalhos na área dos Paralímpicos e Jogos Olímpicos, enfim. O que a gente percebe, como o Moisés falou, as empresas elas estão cada vez mais valorizando os esportes olímpicos e paralímpicos. Tem-se um retorno muito importante. Então, a conscientização dessas empresas está crescendo muito. Então, a tendência é muito grande de ter um sucesso, a mídia aumentar a cobertura e por aí vai. Só completando, eu quis fazer esse adendo aí, o que o Moisés falou. Claro, é importante. Eu vou aproveitar o Moisés aqui para falar um pouquinho da seleção brasileira, que ela está convocada para o Mundial de Boccia, né, Moisés, Paralímpica, para que seja disputado entre agora, dia 5 a 13 de dezembro, na Arena Carioca 1, lá no Rio de Janeiro. Então serão 11 atletas com destaque para os multimedalistas Eliseu dos Santos e Maciel dos Santos, que participarão do seu 7º Mundial. Mas a equipe conta também com os novos valores. Queria que o Moisés falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Divididos em classes BC1, BC2, BC3 e BC4. Praticada por atletas com elevado grau de paralisia cerebral ou deficiências severas. A bocha paralímpica só apareceu no Brasil em 70, mas já trouxe e conquistou inúmeras medalhas para os Jogos Paralímpicos. É uma informação importante a gente passar para o pessoal de casa, né, Moisés? E também queria que você complementasse rapidinho para a molecada mais nova, que eventualmente não conhece a modalidade ainda, o que é um jogo de bocha? Ô, Ricardo, na verdade, a bocha, a gente pensa que não, mas é um jogo bem atrativo para quando ela é jogada por nós, né, sem nenhum tipo de deficiência. E a bocha paralímpica também a gente fala, dependendo do prisma que você olha, ou é o primeiro ou é o último que a pessoa com algum tipo de deficiência joga, né? Então é um jogo, conforme a história aí, deve ter tido algum conflito em relação à data, acho que com a bocha convencional, porque a bocha paralímpica ela foi apresentada no Brasil em 95, 96, por aí, e depois desses anos aí a gente começou, a nossa primeira participação, acredito que foi em 95, não me recordo, num sul-americano na Argentina, né? Então é um jogo onde tem uma bola-alvo, né? No convencional, que a gente chama que é um bolinho menorzinho, uma esfera menor, e aí você é obrigado a chegar perto dessa bola. Quem estiver mais perto faz o ponto, né? Convencional são 4 bolas para cada jogador,
E no Paralímpico, como a gente tem dificuldade de andar, né, na quadra, de caminhar e ser um jogo mais dinâmico, a gente fica dentro de um box e são 6 bolas para cada jogador. Então, agora, no meio do Mundial, né, de futebol, né, porque a gente estava parado, né, bem dizer, né, a Olimpíada de 2020, a gente teve em Tóquio, foi em 2021, então a gente está correndo a passos largos para tentar equilibrar o calendário. Então, esse ano é ano de Mundial também para a bocha. A gente vai estar embarcando agora dia 28 para o Rio de Janeiro, concentrar 5 dias lá e começar a competição representando a seleção nacional. Então, esse é o jogo, né? Feito por uma pessoa com bastante comprometimento físico, né? E não deixa de ser tão campeã como outros atletas, né? A bocha, tirando a natação e o atletismo no Comitê Paralímpico, é uma das modalidades mais vitoriosas que a gente tem na grade de modalidades paralímpicas, né? É um trabalho muito forte. Hoje o Brasil ele é renomado, né, na bocha, e a gente tem grande esperança de fazer um bom mundial, né? E com o tempo, como qualquer outra modalidade, a gente vai se adequando a novas regras, a novas mudanças. Lembrando que até 2000 e até o último ciclo, a bocha ela não era disputada em gênero, ela era disputada em mista, então homens jogavam contra mulher, e agora, a partir desse novo ciclo, a bocha ela é jogada em gênero, né? Então, mulher contra mulher e homem como homem. Para você ver o tamanho da magnitude, o tamanho do crescimento dessa modalidade, não só no Brasil, no mundo. Vamos ter mais de 150 atletas de mais de 40 países aqui no Rio de Janeiro, entre os dias 5 e aos dias 13 de dezembro. Moisés, para acompanhar, vai ser televisionado por algum canal fechado ainda? Como você disse, nem todos são abertos, né? Mas como que a gente pode acompanhar à distância? Na verdade, o jogo, hoje, o YouTube ele é a televisão mais famosa do mundo, né? Então, você pode acompanhar o campeonato mundial não só na Associação Nacional de Desporto, que é a Confederação de Bocha, a chamada ANDE, né? Ou no próprio YouTube, na BISPED, na Confederação Internacional. Então, são jogos transmitidos ao vivo, né? Teremos, sim, claro, que notícias na Sport TV, em outros canais renomados, esportivos, e também há uma tratativa para transmissão sempre dos jogos finais, passando em canais fechados, né? Então, é um jogo hoje que, como eu venho daquela época, que a gente achava tudo muito bonito e hoje já não é mais assim, né? Hoje tem muito investimento, tem muita coisa envolvida. É um jogo hoje que cresceu muito, viu, Ricardo? Em conhecimento, conscientização, né? Hoje é um jogo que também é jogado por pessoas da melhor idade, né? Por idosos, que é um jogo gostoso de jogar, né? Então tá muito interessante esse crescimento da modalidade no país. Só craque. Então que a seleção brasileira, mais uma vez, né, leve, né, Valeuska, que a gente aí tenha mais campeões pelas experiências todas que a gente vem trazendo desses nossos craques dessa mesa. E tudo começa, pessoal, com a base, não é? Quem vê os jogos aí da Copa fica abismado com o talento dos nossos profissionais. É uma enorme exibição física desses profissionais, técnica. Contudo, ao ver esse produto finalizado, essa visão, é normal negligenciar um pouco todo o trabalho que os jogadores fizeram para chegar lá, infelizmente. Isso começa desde muito cedo, mas, nas categorias de base. Eu queria que o Leandro, então, falasse um pouquinho para a gente como que eu lapido isso para que seja melhor valorizado. A gente falou um pouquinho já no começo, esses diamantes brutos que serão nossos futuros atletas, os nossos futuros craques aí, né? Esse impasse está presente em quase todos os clubes, não é, Leandro? É um obstáculo para os jovens que sonham em ter um futuro brilhante aí no mundo da bola? Sem dúvida, né? A gente vê as dificuldades nas categorias de base, principalmente no meu caso, que estou no Guarulhense hoje, né? São crianças que vêm da periferia, são crianças que não estiverem em um clube grande ainda, então você sabe que tem que estudar cada vez mais para poder ajudá-los, né? Aqui, graças a Deus, eles me deixam trabalhar da forma que eu acho que é a mais correta, principalmente na parte tática e técnica, né? São crianças de 11, 13 anos.
Então, a gente tem trabalhado muito para que eles não se percam no caminho. Hoje, não só no Guarulhos, conheço outras equipes que tem em Guarulhos, né? Trabalha-se da forma que praticamente trabalha-se numa equipe profissional. Porque senão chega em desvantagem no São Paulo, no Santos, no Corinthians, né? Então, você tem que estar lapidando, você tem que estar estudando cada vez mais para ajudar as crianças de fato. Antigamente, eu ia em escolinhas de futebol, onde se jogava uma bola no meio do campo, e aí você tinha que se virar. Mas hoje, eu acho que com o conhecimento, que não só eu, como o meu auxiliar, amigo, irmão, Felipe Castanheira, que está lá comigo me ajudando todos os dias, com o conhecimento que nós temos, a gente tem conseguido dar bons resultados aos meninos, ao guarulhense, com conquistas e, além de tudo, né, o conhecimento. Hoje, a criança de 11, 12, 13 anos tem que se ter o conhecimento do futebol, não só na parte, né, técnica, não só no que faz na escola, mas tem que estar preparado já pensando futuramente. Os pais cobram isso também hoje em dia, né? Antigamente era muito mais fácil jogar bola na rua. Perfeito. Vou aproveitar essa deixa aí, ô Leandro. O Jaime, do Jardim Bonfioli, mandou essa pergunta do que você ia começar a falar agora. Como que é a relação entre o treinador e os pais dos jogadores de base? Aqui, particularmente, eu não tenho como restringir, né? Eu sei que em equipes maiores, o filho chega no clube, o pai fica no portão e o filho entra para dentro e treina. Aqui há uma transparência. Por quê? Porque eu não posso fazer isso com os pais, né? Não é o São Paulo, não é o Corinthians. Porém, há uma transparência em que ele assista ao treino e veja o resultado, né? Eu tenho uma cobrança muito grande em relação ao resultado, porque com o resultado, a cobrança do pai vai se individualizar no que o filho precisa melhorar. Quando não se tem resultado, acho que às vezes o pai extrapola, não só com o treinador, mas propriamente com os filhos, né? Há uma cobrança muito grande. Eu acho que os pais hoje veem uma necessidade muito grande que o filho vire um jogador, que mude a vida da família, e isso pode trazer problemas futuros para eles, né? Então, eu não restringo, mesmo porque nós estamos no Guarulhense, é uma equipe de formação, né? É um projeto social ainda. Porém, eles são sabedores, né? Que aqui no Guarulhense, enquanto eu tiver particularmente a minha comissão, as pessoas que estão lá, é tudo mérito de um trabalho. Seu filho vai treinar com igualdade, trabalhar com igualdade e vai ter o mérito de jogar. E graças a Deus mesmo, os pais entenderam isso. E que bom, a gente fica muito feliz de saber que os pais estão, né, participando, né, Valeuska? Vou aproveitar aqui a pergunta da Regiane Rui, Valeuska. Ela quer saber o seguinte: qual equipe foi sua grande adversária? Olha a pergunta, Regiane. Aquela que tirava o sono antes da partida. Eu acho que nesses 30 anos tiveram momentos, né, na seleção brasileira. A Rússia assombrou muito o Brasil. A gente lembra daquele fatídico 24-19 de 2004, daquela derrota, né, para o time da Rússia. Depois a gente teve também um Mundial que nós perdemos no tie-break para a Rússia. E aí, voltando um pouquinho para o Brasil, a gente teve uma época também de Rio e Osasco, que faziam todas as finais. Agora, nós temos Praia e Minas, que fazem têm feito as últimas finais da Superliga. Só que eu não posso esquecer também das cubanas. No início, em 96, quando eu entrei na seleção, depois daquela briga, e eu acho que a seleção carregou, né, essa rivalidade com as cubanas por muitos anos. E eu senti um pouquinho dessa rivalidade quando eu entro na seleção em 97. Então, eu acho que foram essas pedrinhas que a seleção brasileira teve, que aqui também, dentro do Brasil, a gente encontra. Mas já passou. Agora, para mim, já passou. Maravilha, maravilha. Vamos continuar aqui com as perguntas do pessoal, né? Moisés, por que o Brasil, a Patrícia Oliveira lá no Instagram está perguntando, é uma potência no esporte paralímpico, mesmo sem ser nas Olimpíadas? Eu acho que o deficiente ele começa a lutar desde que nasce, né? Ou ele adquire alguma deficiência. Então, esses caras são muito guerreiros, né? Porque se a gente for pensar, Ricardo,
e Patrícia, em políticas públicas hoje para a pessoa com deficiência, a gente está numa fase meio embrionária ainda. A gente melhorou muito questões de leis, questão de acessibilidade em qualquer que seja o fator, mas a gente ainda está galgando, né? Eu sempre falo, né? Pô, vamos, Valeuska e o Leandro para ir para um treino. O menininho dele, se o treino for 8 horas da manhã, ele pode acordar às 7h30, se ele morar um pouquinho perto, e tomar o seu café tranquilo até 7h45, ele vai para o treino, vai chegar 8 horas. Com deficiente, é diferente, né? Você tem uma preparação para você tá colocando, ou indo para cadeira, ou colocando prótese, aí você depende de transporte público, aí se não depende de transporte público, você depende da calçada, e hoje ainda a gente sabe que para melhorar, para ficar ruim, tem que melhorar muito ainda, né? Então, eu acho que esse fator de sempre estar colocando a pessoa com deficiência em confronto com a diversidade, eu acho que faz isso o esporte ser o lugar de o cara chegar, agora eu vou mostrar que a gente está aqui, eu vou mostrar que a gente faz parte da sociedade e que a gente é bom, né? E muitas das vezes, né, o Ricardo, só sobra aquela modalidade para o cara estar desenvolvendo depois de tanta coisa negativa que aconteceu na vida dele, né? Então, ali ele se vê como tendo que se jogar mesmo de alma e cabeça para a coisa dar certo. Então, acho que os resultados, né, tem muito a ver com isso. Exatamente, acho que tudo envolve sim, né? E olha, cadê aqui o Marcos? O Rodrigo Monteiro do Facebook está querendo colocar você em xeque aqui agora, tá? Vamos ver aqui uma polêmica. É possível eficiente marketing esportivo em esportes que não tenham cobertura de TV, Marcos? Olha, a TV deixou de ser o único meio, né, de atração, onde o pessoal pode estar vendo. Hoje a gente tem o streaming, né, muito forte, as redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, que eu acho que não é uma tendência, é uma realidade, né? Até porque as televisões estão optando por outras formas de transmissão. Então, acho que sim. E do lado do viés mercadológico, as empresas estão enxergando isso, né? A gente vê valores homéricos de você patrocinar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Futebol. Hoje você pode ter um retorno, uma visualização muito grande no streaming, no Facebook, no Instagram, entendeu? Acho que eu consegui responder para ele, viu? Sim, Ricardo, deixa eu só fazer um adendo, porque claro, acho que isso confronta rápido, muito com essa questão da pergunta da colega. E o Paralímpico, né? E acho que isso confronta muito com ela perguntou, modalidades não tão frequentadas, a gente vem se adequando cada vez mais os jogos para serem mais curtos. Foi o que aconteceu no vôlei, né? O vôlei teve um boom também, quando diminuiu a quantidade de hora dentro de uma TV, dentro de um rádio, para a coisa ser mais dinâmica. Então, as modalidades elas vão se adequando, elas vão se adaptando para tentar se adequar ao que o mercado, principalmente de mídias, principalmente de televisivo e de rádio, ele precisa, né? Então, isso é muito interessante, a pergunta da colega, né? Então, as modalidades paralímpicas também, né? A Bosch, cada ano, ela vai mudando para tentar se adequar e entrar na TV. E o jogo vai entrando nos 45 minutos do segundo tempo aqui, né? A gente está encerrando já esse tempo, que foi uma batida de bola, uma partida de bola maravilhoso. Eu queria agradecer a participação de vocês e pedir uma palavra aproveitando que o Brasil joga quinta-feira aí, que vocês são craques de palavras e bolas e torcidas e exemplos para o nosso país, para o nosso primeiro jogo aí. Então, Valeuska, né? Agora pegando o link aí da explicação, obrigado pela participação, sucesso nessa nova etapa da sua vida, e aí uma palavra aí para o Brasil. Eu que agradeço pelo convite, adorei o bate-papo, poder falar um pouquinho também, né, desses novos projetos é sempre muito interessante. É uma estreia e a gente sempre, eu como jogadora, tenho que falar um pouco desse nervosismo, né, que a estreia traz, pisar. Alguns jogadores não jogaram ainda
uma Copa do Mundo, estão sentindo essa energia pela primeira vez. Então, eu espero que os brasileiros deem força para que tudo corra bem e que a gente siga aí até uma possível final dessa Copa do Mundo, porque eu acho que o Brasil está precisando dessa alegria depois desses momentos tensos que nós vivemos nos últimos meses. Você fez muito bem em falar sobre a Isabel no começo do programa, né? A gente queria deixar esse encerramento também, um abraço a toda a família e lembrar do legado dela. Você disse que ela te influenciou na sua carreira. E uma palavra sobre a Isabel. É impressionante como isso impactou, assim, porque a gente tem um grupo de jogadoras mais velhas, né, de gerações passadas. Foi um susto realmente, porque ela não tinha uma doença já pré-existente, era uma pessoa muito saudável e muito ainda ligada ao esporte. É um símbolo para a gente de liderança naquele início. Eu acho que foi a primeira grande, né, bandeira que ela levantou. Eu acho que ela ajudou muito, né, para o vôlei crescer. A gente viu o Brasil muito mobilizado, né, na despedida dela. Então, assim, eu gostaria só de deixar o meu grande sentimento para a família, porque a família deve estar sentindo muito, mas eu acho que a passagem dela foi muito brilhante e eu acho que é isso que fica para a gente. A gente agradece, a gente compartilha das suas palavras. Encerrando aí o nosso programa, mas uma palavra, Leandro, para o Brasil. Eu acho que é o momento de torcermos, né? Mandar forças positivas. Pô, tô muito empolgado, esperançoso que a nossa seleção conquiste, né, o campeonato. Vou ficar aqui na torcida para que os jogadores deem o melhor e confiante. Acho que essa é a palavra, a gente tem que estar confiante, sim. Vão nos representar, eu tenho certeza que eles vão fazer o máximo para nos representar bem. Maravilha, obrigado. Marcos, uma palavra para o Brasil. Olha, eu queria primeiramente agradecer aí o convite, Ricardo, estou à disposição, falando que eu enxergo o futebol, eu assisto os jogos do meu time de coração, olhando para o aspecto fora de campo. Mas quando chega a Copa do Brasil, a Copa do Mundo, não tem como. É a pátria de chuteiras, vamos torcer, vamos ganhar, esquecer, entre aspas, pelo menos temporariamente, dos problemas políticos, pandemia, e juntar aí as vibrações positivas e, se Deus quiser, vamos ser campeão para ter um ano melhor. Perfeito. Moisés, para a gente encerrar aqui sua palavra Brasil, e a gente já agradece, já que estamos estourando nosso tempo. Eu só peço para eles assistirem o jogo da Argentina. Assiste o jogo da Argentina, a coisa não vai ser fácil, né? Então, eu acho que quem tiver mais vontade vai levar. Então, acho que é isso. É toda a energia positiva para os nossos jogadores. Gente, amanhã a gente está de volta aqui. Obrigado a todos, a toda a realização, a parte técnica. A gente está sem o tempo final aqui para falar em nome de todo mundo, mas gratidão a todos vocês. Mauro, força. E amanhã a gente está de volta meio-dia. Abraço. Tchau.